Boa noite, pessoal! Chegamos à penúltima live do dia e hoje estou trazendo aqui a doutora Rita Fonseca, que eu acabei conhecendo aqui por intermédio do Márcio Brandão, que todo mundo já tá, não tão ralinho que nem ele, mas careca de saber quem é o rapaz aqui, que todo mundo já conhece. Capaz de não fazer bullying com o Márcio, não seria eu, né, gente? Vocês sabem disso, né? E hoje essa dupla vai falar sobre organização do trabalho, o elo entre a liderança, a produtividade e segurança jurídica. Então, assim, tirem as crianças da sala, coloquem os pets no lugarzinho deles, jornalzinho, ração, água, porque não é para essa galera esse assunto hoje. É para os adultos. Por favor, Rita e Márcio, primeiro se apresentem e sigam o baile, que eu serei ouvinte com uma pitadinha no meio do caminho. Boa noite. Doutora Rita, se apresenta aí, sempre as mulheres, né? Sempre a prioridade, o protagonismo é sempre de vocês. Doutora Rita, se apresenta. Muito obrigada pela fala. Primeiramente, Tia Hub, obrigada por esse espaço. Eu sempre estou buscando locais novos para que eu possa fazer o meu trabalho preventivo. Eu acredito muito num jurídico, numa advocacia preventiva, né? E nós, como nós empreendedores, nós pagamos muitas contas. E tudo que a gente puder dar um passo na frente e prevenir é melhor. Bom, eu sou advogada, sou mediadora, sou pedagoga, já fui capitã da Polícia Militar, né? Atuo sempre quando tem uma lei nova, como a RN1, LGPD, eu procuro fazer um curso, um pós-graduação, e conhecer essa lei e ver como mais um leque no meu escritório. O meu carro-chefe de atuação é direito de família, Maria da Penha, abuso infantil. E aí, como eu adoro esse mundo de empreendedores, porque eu descobri, inclusive na outra palestra vocês estavam conversando, advogado é empreendedor, né? E nesses cursos que a gente fez, eu aprendi que nós temos 3 níveis de empreendedores. O nível simples, básico, que é aquele empreendedor que faz a pizza, vai fazendo a pizza para vender. O segundo, que ele já vem contratando outras pessoas. E o terceiro, que é o empreendedor estratégico, que eu estou na frente de 2 empreendedores maravilhosos, estratégicos. O que o empreendedor estratégico faz? Ele tem várias facetas do negócio dele. E hoje eu vim apresentar uma faceta do meu negócio. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Cara, mas ela é uma enciclopédia. Eu só trago gente forte, tia. Eu só trago gente de peso. Isso é um fato. É por isso que tu sofre bullying. Best-sellers. É por isso que tu sofre bullying, porque tu só traz gente boa demais. Se tá com Brandão é porque é gente de alto nível, né? E como você disse ontem, né? Aí eu botei best-seller, porque você falou que confete não funciona, né? Então, já apliquei best-sellers. Para quem não me conhece, me chamo Márcio Brandão, sou estrategista de pessoas e desenvolvimento de negócios. Trabalhamos com alguns serviços, como treinamento, foco total em liderança, empreendedores, empresários, desenvolvimento e, claro, agora com um projeto muito novo de NR1, tendo como uma parceira jurídica a doutora Rita, que tem aí, a gente ficaria só 1 hora falando da doutora Rita e sua experiência. Acredito que traz para a nossa empresa aí um apoio jurídico, porque o tema ele é de profundidade e tem tudo a ver com a NR1, né? Essa normativa que chega para fazer mais a gente refletir do que ter medo, mais da gente pensar em que nossa empresa pode se posicionar muito melhor no mercado com uma geração hoje que busca propósito, ao invés de muito sensacionalismo e só falar de política. Então, hoje, por que falar de liderança e esse apoio jurídico? Porque agora, com a normativa, ela já existia há algum tempo e agora essa normativa traz o gerenciamento desses riscos. Antes, com a NR17 apenas, a gente tratava do risco biológico,
físico, mas a gente ainda não tratava sobre a mente, sobre o psicossocial dos colaboradores. Tenta imaginar se você tivesse alguém falando muito bem da sua empresa. Tenta imaginar se, de repente, quando eu vou procurar a tia, vamos dizer que a tia já cresceu, já tem, de novo, né, voltou ao patamar que ela era, já tem aí 30 colaboradores, e eu queria trabalhar na tia. E aí eu jogo na internet e verifico que muitas pessoas dão estrelinha, né? Por exemplo, tem um site chamado Glassdoor e outros que daqui a pouco talvez a doutora Rita vai trazer, que ele mede a satisfação das pessoas, se o salário é condizente à função, ao cargo, diversas situações. E, de repente, está lá. A Tia Hub está entre uma das mais qualificadas. Já é um ponto dessa pessoa querer buscar essa empresa para trabalhar. Então, quando a gente fala, né, nesse tema da liderança, não só dos riscos que a doutora vai trazer, quando a gente fala de produtividade, quando a gente fala de organização do trabalho, tem até um pouco do que eu trouxe ontem. Para a gente ir para o mercado para poder buscar novos colaboradores, né? Eu não sei, doutora Rita, a senhora me corta se eu estiver falando alguma besteira, traz coisa boa para a gente. Mas, quando antes da gente ir lá e contratar, é muito importante que a gente tenha processo, que a gente tenha organização, que a gente não viva apagando incêndio, principalmente com a liderança. Então, por isso que a NR1 se encaixa muito bem. A NR1 é esse elo da organização do trabalho, da comunicação qualificada, de ter processos adequados, de ter um clima organizacional muito condizente com um ambiente tranquilo, favorável de desenvolvimento. Não ambientes como a gente tem visto hoje, ambientes tóxicos, onde o peso do crachá sobre gritos, palavrões. A gente tem visto na internet diversas denúncias de diversas empresas gigantes que já deveriam estar cuidando desse assunto. Eu vi recentemente, provavelmente a doutora deve ter visto, né, uma denúncia na internet de uma empresa gigante do meio automobilístico praticando racismo e assédio moral numa colaboradora. E está aí a doutora que pode trazer quais são os malefícios, quais são os passivos trabalhistas e valores pesados que uma empresa pode levar. Né, doutora? Sim. E fazendo um elo com o título da nossa palestra, eu começo de uma maneira muito, assim, muito delicada, te fazendo uma pergunta, Tia Hub. Na tua empresa, tu gostaria de ser funcionário? Sim. Esta é uma pergunta que a maioria dos empresários, eles ficam pensativos quando nós perguntamos. Que bom que tu responde sim. Então, é um primeiro sinal que tu não te respeita como pessoa. Eu, apesar de ser advogada, eu sou meio metida a interpretar também as pessoas como um todo, porque é muito difícil um empregador que não se respeita, que não tem hora para trabalhar, que não pega 10, 15 minutos no dia para fazer uma caminhada, que ele trabalha de segunda a segunda, ele enxergar a importância de quanto essa vida dele é nociva e que tem um prazo de validade. E que logo ali, como ele é o dono da empresa, a empresa dele pode sucumbir, um legado que ele poderia deixar maravilhoso para os filhos, pode ficar zerado porque ele não se cuidou. Então, falar em gestão, falar em liderança, é começar a perguntar para o líder o quanto tu está feliz no teu profissional, enquanto o teu profissional deixa o teu particular sorrir, respirar e viver. É legal essa pergunta, né? Porque ela linka várias outras coisas. E fica tranquilo eu ter um local para trabalhar sobre a importância da prevenção. O que tu acha disso? Eu vou dizer uma experiência que eu tive, tá? A minha empresa quebrou na pandemia e eu saí com uma dívida gigantesca. Os funcionários se reuniram e me disseram: nos paga como tu puder. Olha só. Esse era o grau que eu tinha de reconhecimento deles. Isso. Porque tu criou não só uma empresa, tu criou uma empresa
que as pessoas se respeitavam, se apoiavam. Sim. Então, essa é a primeira pergunta que eu faço. A segunda pergunta, quando eu chego na empresa, porque a parte contenciosa, que é a parte da ação propriamente dita, eu terceirizo para um escritório parceiro meu, que eles não gostam de fazer esse trabalho dentro das empresas. Então, que cada um tem o seu métier, né? Então, eu me coloco à disposição de sair do escritório, visitar a empresa e efetivamente perguntar, a minha segunda pergunta, cadê as provas? Se tiver uma trabalhista hoje, como é que eu vou te defender? Se a trabalhista for por assédio sexual, se for por homofobia, se for por racismo, se for por excesso de prazos e de pressão por metas que não existem, como eu irei te defender? Essa é uma pergunta que ninguém quase se faz enquanto não tem a primeira reclamatória. E, às vezes, uma reclamatória pode ser muito nociva porque ela alerta todo mundo que está na empresa e aí vai de trenzinho, né? E faz com que essa empresa quebre. Qual é o custo de uma ação trabalhista? Os honorários do advogado, pagar, né, os peritos, efetivamente pagar as custas processuais e, geralmente, ter que fazer um acordo ou esperar uma sentença ou efetivamente a empresa ter que mudar de CNPJ, vender as suas coisas, descapitalizar para que ele não fique no prejuízo. Ou seja, o objetivo principal do empresário, que era se realizar numa profissão, que era se realizar no negócio, começa a perder foco porque ele está tentando pagar incêndio. Então, o meu trabalho é dar esta conversa, olhar os documentos que a empresa tem, porque o Márcio me ensinou o que a empresa precisa ter, né? Eu já, como advogada de uma área que vou defender, eu tenho que ir atrás dos profissionais para eles dizerem o que eu tenho que colocar na petição, porque a parte jurídica eu sei, mas a parte prática é tu como empresário e o Márcio na parte dele que vai poder me dizer. Aí o Márcio já listou, já me explicou, já me orientou tudo que ele vai passar dentro de uma empresa e eu poderei dizer, ó, falta isso, vocês precisam contratar o Márcio ou outros profissionais para fazer esse serviço. Terminado esse trabalho, eu volto e fiscalizo de novo. Olha que interessante, com isso eu brindo, dá uma blindagem na tua empresa. E aí eu entrego para o Márcio o bastão. E aí vamos voltar na tia de novo, né? Um dos pontos que são primordiais que eu vejo ainda por parte mais das empresas de olhar com cuidado, e aí fazendo esse link entre o que a tia falou e o posicionamento da doutora Rita a liderança é um risco ou é uma proteção? Hoje, você como líder é um risco ou protege? Hoje, o teu time de liderança é um risco ou está protegendo a tua empresa? Hoje, a tua liderança está desenvolvendo as pessoas ou impõe o peso do crachá? E aí, você não vai entregar sua meta, você está F, pontinho, pontinho, você quer isso, aquilo. A gente entendeu, tia, que naquele momento, sem muitos conhecimentos, como você traz para a gente, que você estava protegendo a sua empresa, que mesmo que de forma empírica, você tinha um cuidado do psicossocial. Você sabia que em alguns momentos, talvez alguns assuntos trariam problemas. E olhando um pouco a normativa, o que ela traz sobre a liderança? Né? O que para a normativa é uma liderança tóxica? Gente, às vezes você vê líderes com microgerenciamento excessivo. Quer saber a cada segundo, a cada minuto, onde é que as pessoas estão, o que as pessoas estão dando de produtividade, o que ela está fazendo. Gente, é muito simples. Você faz um contrato de trabalho onde tem reciprocidade. A empresa vai te dar algumas situações e a recíproca é que você precisa fazer o seu mínimo. Então, é muito sobre produtividade. Se ele não entregou produtividade, quais são os processos na sua empresa para você sentar com aquele colaborador e dar um feedback de maneira técnica e com um cuidado na comunicação, no que você vai falar? Faça como a doutora disse. Se fosse eu receber um feedback, como eu aplicaria um feedback no meu colaborador? Na maioria das vezes, puxando um pouco de um painel que teve hoje, acho que com a Marília Zereu, a Fábio e a tia, falando sobre o ego do empresário. E a gente tem muito isso.
Então, quando a gente fala sobre um programa de desenvolvimento de liderança, ou então mentoria para o empresário, para uma empresária, é exatamente para isso. Para a gente evitar uma liderança tóxica. Porque, né? Vimos também mais cedo, como a doutora salientou muito bem, que, por exemplo, você pode ser um médico, você pode ser um autônomo, um advogado, e às vezes você tem assistente, você tem um SDR lá, que é um novo profissional de vendas, e de repente você tem uma comunicação tóxica passivo-agressiva. Você gera uma cultura de medo ali. Você tem uma pequena empresa, mas é uma cultura de medo. Você não dá clareza nas metas da pessoa que você contratou. Você não dá clareza, né, em todo o processo de trabalho para uma pessoa de assistente administrativo. Então, você não está indo com o que a NR1 está dizendo. Você está sendo um risco no qual, quando a doutora Rita vai olhar lá o que você está fazendo, ela vai lá, tem um furo no teu... Eu gosto muito de... A tia sabe, né, doutora? A gente não teve tempo ainda para trocar. Eu gosto muito de heróis. Eu sempre falei na minha liderança, quando eu fui líder, que eu sempre colocava que eu estava ali para cuidar deles e protegê-los de alguma coisa. Então, era uma troca saudável. Enquanto eles entregavam a meta ou seguiam os processos da empresa, a primeira barra deles seria eu. Eu era o escudo do Capitão América. E aí eu falava, gente, vocês estão deixando o escudo do Capitão América... Ó, se ele furar ou rachar, já era. Não vamos deixar que isso aconteça. E eu sou a pessoa para dar o escudo, proteger vocês. E é sobre isso, porque você desenvolve uma liderança produtiva. Porque o que você vai ter com seus colaboradores? Gente, a NR1 está valendo para você, MEI, que tem um funcionário. Para você que é EPP, que tem 2, 3, 4, 5, a NR1 está valendo para todos e todas vocês. Não é algo que você coloca lá na sua cabeceira, deixa para depois. Isso agora não é uma prioridade. Quer ver? Doutora, o que vai acontecer se um auditor do trabalho entrar no e-social e dar uma olhada lá em algumas situações? Será que esse auditor do trabalho vai poder penalizar essa empresa, doutora? Sim, com certeza. Isso é interessante, tia Hub, a gente falar. Por que surgiu essa norma, né? Essa norma já existe há anos, há muito tempo. Só que ela foi repaginada porque o INSS estava se sentindo muito sobrecarregado por causa de profissionais que acabavam se encostando no INSS por 180 dias ou mais por problemas psicológicos. Então, eles começaram, dentro disso, movimentar no Ministério do Trabalho, em toda a estrutura que cria leis e que cria normas. Olha, está tendo esse problema que nós estamos apagando gelo, né? Secando gelo, como eu digo. Nós precisamos ter uma norma mais eficaz, com uma multa mais eficaz, porque tu sabe, né, tia Hub, a gente só usa cinto porque levou muita multa. Fato. Tá? Tem muita coisa que a gente faz, eu não corro mais dentro da cidade porque eu sei que eu levo multa. Eu sei que é radar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que ela aprende na multa. Não previne, né, doutora? Não previne, não é uma sociedade... prevenção e não previne. Né? Eu me lembro muito bem que anos atrás eu fui num lugar, eu não gosto de estar me exibindo, mas eu vi uma pessoa abrir uma caixa cheia de jornal e pegando o primeiro jornal daí de cima. Eu me lembro muito bem que eu fiquei tão impressionada com aquela educação que eu disse, se fosse no Brasil, né, a pessoinha pegaria todos os jornais e sairia vendendo. Então, nós precisamos entender o objetivo da norma é que pare do INSS também pagar, tá, para essas pessoas que adoecem, porque os julgamentos que caíram já na minha mão, que eu assisti e li as sentenças, mais no aspecto burnout, que é aquele exagero de trabalho, diz que se a empresa mostrar que ela tem um ambiente que também adoece, ela é punida. Mesmo que a pessoa venha de uma Maria da Penha, mesmo que a pessoa venha de um problema de uma família desestruturada, mas se for comprovado que o ambiente que ela estava ajudou a adoecer, ela também é penalizada. Então, nós estamos dentro de um ecossistema. Nossa empresa, apesar da gente achar que eu sozinho, eu faço parte de um sistema ao qual eu preciso pagar impostos,
eu preciso seguir as regras do jogo, senão eu não posso abrir a empresa. E tem algo mais, Shahab, que eu gosto de trazer muito nessas palestras. Nós não estamos na Índia, mas nós vivemos ainda com castas sociais, onde há pessoas que acham que a outra pessoa pode sentar num pauzinho e trabalhar, enquanto eu sento numa poltrona de luxo. Nós ainda temos empresários que tratam os seus empregados como escravos, pagando só um pão velho para que ele limpe toda a lavoura. Nós temos que ter um pouco cuidado quando criticamos, porque nós mesmos, nós três, vira e mexe, nós somos discriminados. Eu, no mundo jurídico, às vezes eles chegam assim, mas a doutora não tem mestrado? Não tenho, porque eu sempre quis trabalhar no contencioso, eu não preciso ter mestrado, porque eu não vou dar aula. Eu dou palestras, eu defendo gente no tribunal, eu defendo gente na delegacia. Então, o desmerecimento meu, porque eu não busquei um mestrado, um doutorado, nada contra quem buscou, mas sempre há algum motivo para não te validarem. E assim é em muitas empresas. Eu emprego as pessoas, uso elas que nem uma laranja, tiro todo o suco delas e quando elas estão mortas eu demito. Quando elas fazem 50 anos, elas vão embora, porque o etarismo também é um problema sério, né? Nós não temos como adaptar, às vezes, algumas profissões pela idade, mas nós poderíamos, às vezes, numa empresa ampla, aproveitar aquele homem. E quando a gente está mais velho, a gente está mais maduro. Tem coisas que estão consolidadas. E se tu conseguiu aprender muitas coisas, tu é um grande profissional. Então, eu vejo todo esse aspecto, por que eu e o Márcio escolhemos esse título maior? A gente mais trazer perguntas para vocês do que respostas. Que tipo de pessoa eu quero ser? Que tipo de empresa eu quero montar? E como eu devo jogar o jogo? Não como eu devo driblar o jogo. Muitas vezes as pessoas me procuram para que eu drible, para que eu engane, para que eu minta. E isso tem uma hora que a gente exaure, tem uma hora que a gente não consegue mais fazer isso. E realmente, nessa hora, as empresas se perdem. Né, Márcio? Deixa eu dar uma corte aqui, porque agora a perguntinha é sacana. Sim. Adoro. Tu deu um exemplo ali, realmente em outros países a gente vai, tu larga, tu passa no 3urb, coloca a moeda ali em cima e vai embora. Nós somos num país que se tu perder o celular, ele não vai estar quando tu voltar. Pessoas brigaram para levar ele, não foi uma só. Como nós podemos ter, de forma preventiva, mecanismos, normas e conceitos dentro de uma empresa que evite estes oportunistas de nos acionar judicialmente? Márcio, se tu quiser começar a responder, eu te dou a voz, que eu já falei bastante. Eu acho que a primeira coisa é a gente, já que a gente está falando da NR1, é a gente entender a NR1 não como um problema ou como um gasto, mas sim como um investimento de blindagem. Não, isso é um fato, já concordamos todos. A gente tem que entender que a NR não é uma burocracia. O que você mais ouve falar no mundo, né, dos aí, todo mundo tem diversos profissionais. Gestão, governança. Tá aí o elo que a gente precisava. A NR1 é a ferramenta de governança. Por quê? Porque tem algumas siglazinhas que vai te ajudar a responder isso, tia. Como PGR, GRO, inventário de riscos, avaliação ergonômica preliminar. Agora a gente documenta o que a gente está fazendo. Antes, né, tinham diversas empresas que só simplesmente dizia, chegava lá na doutora e recebia um passivo de assédio. Aí a doutora vê lá, olha, você está correndo um risco de 20 mil. Aí a doutora, o que vai fazer para a blindagem? Me traz aqui. Quais são documentos, vídeos, filmes, pastas? Sei lá, o que você tem documentado na empresa que você desenvolve as pessoas, que você tem processos claros, que se comunica. Aí ficava assim, cata, manda mensagem, manda o WhatsApp, pega print, pega não sei o quê. Aí a doutora vira e fala assim, desculpe, mas isso não vai ser suficiente para eu te defender. Hoje, com a NR1, ela cria metodologia, ferramentas, diversas situações onde você pode olhar o oportunista que chegou,
Desde o primeiro dia que já está olhando os furos para te botar na justiça, você vai ter regras claras de como você vai fazer isso. Olha só, você tem processo? Você tem. Os líderes, como é que é a comunicação dele? Olha, eles têm de tanto em tanto tempo um desenvolvimento de liderança. Tem feedback aqui? Tem feedback aqui. Tem canal de denúncia quando acontece alguma coisa? Tem canal de denúncia, porque lá a empresa do Márcio está coletando todas as denúncias e depois ele devolve de maneira valendo da não falando, guardando o anônimo e ainda com cuidado da especialidade da doutora Rita, LGPD, que está dentro também, porque você tem que, mesmo que você vá analisar os dados dos seus colaboradores, você tem que manter o cuidado e o anonimato dessas pessoas, sabe? Então, quando você tem toda essa dinâmica, toda essa sopinha de letrinhas, que não vai dar tempo, que se pudesse, eu e a doutora, a gente ia trazer para vocês, o que é isso? SST, SESMIT, tudo isso a gente ia poder explicar, que são nada mais do que documentos onde eles vão ficar envelopados, você vai mandar para o governo, onde vai estar lá a estrutura inteira. Está ali. Mas não deve ser só essa estrutura lá. Não só você rodar um questionário para as pessoas, tá lá e continua mantendo todo aquele clima tóxico que a doutora trouxe aqui. Aí, se tu fizer isso, você não cria essas regrinhas da tua pergunta sacana, sabe por quê? Porque você só tem lá para o europeu ver, né? Para não dizer que é inglês ou português, para o europeu ver, mas não para o brasileiro ver. Porque quando o auditor chegar e fizer alguma situação, oi, doutora Rita, tudo bem? Você faz parte, né, do jurídico da empresa da Tia Hub? Como é que tá aí? Você tem feito, assim, processo de desenvolvimento de liderança? Como é que é a comunicação? Tá bem organizado? A doutora, hein? Não sei, foi o ano passado. Ele nem vai precisar questionar, porque ele já tem na mão. Já tem na mão lá o que você disse que ia fazer, que tu não tá fazendo. Que era só para preencher documento e, ó, jogou. Tá, tem uma questão aqui, ó, do M. Darnell. No Brasil, o empresário normalmente é tratado como vilão. Sim. Isso aí acontece. Né? Não estamos falando se está certo ou está errado. Que tem muitos vilões mesmo, não dá para negar. Tem uns que são sem vergonha mesmo. E quando o elemento tóxico é o funcionário com culpabilidade comprovada, é despedido e coloca a empresa na justiça. Onde entra a NR1 nesse caso? Ela entra em tudo, né? Posso responder, Márcia? Óbvio. Ela Eu lembrei daquela tua lá com aquele rapaz da justiça que tu trouxe. Lembrei agora. Ela entra em tudo, porque no momento que eu tinha treinamentos de como a pessoa tinha que se comportar, documentado, tem reuniões de áudios e Meet que nem a gente está fazendo aqui gravado, aonde nós estamos botando metas, né? Temos toda a parte de recrutamento bem feito, né? Porque antes de responder essa pergunta, eu só vou explicar uma coisa bem simples para que todo mundo saia daqui. A NR1 ela cuida da parte física da empresa, da parte biológica da empresa, da parte química, da parte ergonômica, da parte de acidentes e da parte da cabecinha. É isso que ela trata. Então, se tu tinha uma sala boa para ele, se ele foi feita uma seleção aonde tem isso documentado, se ele foi entregue os EPIs para ele nas datas certas que as outras normas determinam, porque é tudo uma colcha de norminhas, né? Sim. E tá tudo assinado, ele pode sim, é direito dele de entrar na justiça, mas nós chegaremos na justiça e dizemos, o que ele está falando não é verdadeiro. Entendeu? E, inclusive, são passos na frente, né? O que nós não podemos é ter medo da justiça. Direito de entrar na justiça todo mundo tem. Sim. Agora, o nosso direito, e Marconi, obrigada pela pergunta, Marconi é meu parceiro de regulamentação de imóveis que a gente desenvolve, é uma pergunta muito clara, porque é uma dor que a gente sente, que nós, tendo um funcionário, 2, nós já somos, às vezes, tratados maus como empresários. E, na verdade, nós estamos sustentando famílias, a minha e a dos meus funcionários. E deixa eu dar um exemplo, tá? Eu fui visitar uma empresa que é uma empresa de uniformes, ela faz uniformes.
a primeira coisa que eu perguntei, como é que era selecionado as costureiras? Aí ele sai, doutora, aqui quer ganhar menos é o contrato. Eu ser bem sincera. Eu deixo ela dar o preço, sabe? Porque cada uma ali ganha um valor, eu peço para elas não falarem. Olha o problema. Nossa. Depois eu cheguei, elas estavam às 10 amontoadas na garagem, sem nenhuma janela. Com cadeiras velhas, uma com uma cadeira dura. Então, não precisa nem ser uma técnica para dizer que está algo errado. Né? Aí eu perguntei, no recrutamento, tu sabe, né, Tia Hub, que é um assunto apaixonante, que a gente, quando vai contratar, a gente chama o RH e diz, eu preciso de uma pessoa líder para tal posto. Eu preciso de 2 pessoas que aceitem ser lideradas, mas que saibam vender. Eu preciso de uma pessoa mais quieta para a parte de formulário. É assim que a gente monta uma equipe. Não é dando trabalho para aquele parente que dá errado em tudo que é empresa e que vai lá se encostar. E que normalmente é o que te ferra. Entendeu? E é o ferramenta que entra, né? É o então, oportunista. Assim, é o oportunista da vez. Eu espero ter respondido, porque toda vez que tu tiver, né, as coisas mais ou menos organizadas, eu não estou falando, com certeza aquela garagem me deixou muito nervosa quando eu fiz aquela visita. Aquela garagem podia estar mais bonita, não rica. Eu não estou falando chique, gastar. Mas será que ele não podia comprar as cadeiras melhores que a costureira? Sim, pelo amor de Deus. Ele não podia uniformizar o salário das costureiras? Pelo amor de Deus. Entendeu? E quando ele tinha datas de colégio, início do ano, ele não dava folga. Elas tinham que terminar por produção, mas não ganhavam por produção. Meu Deus, minha mãe é costureira, eu já fiquei com ódio desse cara. Tu entende? Então, assim, são essas questões. Às vezes as pessoas já estão com quase tudo certinho, aí elas pegam a bandeira contra a lei. Gente, não é uma bandeira contra a lei. É estudar a lei, saber o que tem que fazer e aplicar. É muito simples. Tranquilo. Concorda, Márcio? Eu acho muito pertinente a pergunta dele e eu entendo, sabe? Tipo, você cria uma empresa, você leva tempo, desenvolve diversas situações, passa anos para chegar num lugar, e aí, de repente, você tem até que tomar cuidado de ser muito paizão ou mãezona. Porque, de repente, eu tive uma experiência, foi de recrutamento, mas chegou em outro patamar. O rapaz, eu estava dando um apoio para um recrutamento, e esse rapaz recrutou uma pessoa, e depois ele veio reclamar dessa pessoa que a gente recrutou e tudo mais, porque ele, depois de 10 dias, disse que ia embora e falou para o empregador que ele estava precisando de um apoio porque ele precisava de outro estado. Mas ele só trabalhou 10 dias. O salário que ele ganhava, porque ele tinha mais comissão e que ele aceitou, ele pediu R$750 emprestado do empregador, o empregador deu. E aí a pergunta era, será que era realmente válido o empregador emprestar R$750? Será que ele já não sair não seria já a avaliação para ver os cálculos trabalhistas para dar o que ele tinha de direito? Então, é sempre muito legal juntar a pergunta da tia, a orientação da doutora e a pergunta do nosso participante. Sim, quando a gente é bom, quando a gente está fazendo a nossa parte, a gente precisa entender que as pessoas também têm o direito de viver. Na democracia, a pessoa tem o direito de fazer o que quer. Mas se eu estou respaldada, se a minha empresa está organizada e eu tenho, por exemplo, uma doutora Rita para me defender, é chato, você vai ter que gastar dinheiro com passivo. Mas a gente só vai deixar claro o que a gente já faz. E o que falta hoje? Que a gente não deixa claro, a gente não documenta o que está fazendo. Gente, uma coisa que, muito pouco... Eu estava pensando nisso agora. Vou falar uma coisa que é pouquíssimo falado. Quer ver? Tia, você já ouviu falar no presenteísmo? O quê? Presenteísmo. Saúde. Onde, né? Não, saúde. Eu te dei saúde, não espirrou? Tu falou alguma coisa? Tá vendo? O que é o presenteísmo? Quando você tem seus colaboradores, todo dia, batendo ponto, lá, mas a cabeça está em outro lugar. E muitas vezes esse presenteísmo não está entregando a produtividade. Você chama, fala de metas e não está entregando. Ele está desconectado. Ele só está presente o físico.
mas a cabeça está desconectada, está emocionalmente esgotada por algum motivo. E como é que a empresa deve tratar isso? Como um primeiro socorro psicológico. Se alguém bate em algum lugar alguma coisa, você tem a caixinha de primeiros socorros para ajudar o colaborador. Agora a gente tem que pensar da caixinha de primeiros socorros na mente, fazer uma escuta ativa, acolher essa pessoa sem julgar ela, sabe? Reduzir os estímulos que tem no dia a dia, o que a doutora falou. Por exemplo, a gente tem olha só, um momento crítico que a gente passa no país: feminicídio. Tenta imaginar uma supervisora que tem que bater meta, que tem 20 funcionários, de repente ela teve que vender o carro porque, sei lá, ela se passou com a grana, está com a grana apertada, tem que sair tarde e ela fica preocupada de acontecer alguma coisa não bacana com ela e com o corpo dela. Imagina como é que ela chega na tua empresa. Aí na tua empresa tu chega lá e encontra o Márcio, vambora! Como é que foi? Alguém falou que quando a gente atinge 100%, a gente tem que dobrar 200%, né? Não cabe mais na empresa a gente adotar ver isso. Einstein explicando dessa forma, mas tudo bem. Entendeu? Não dá mais para a gente só simplesmente dobrar e vamos. Vídeo motivacional de coach. Acabou. Eu sou coach também, mas não vou fazer isso. Eu vou parar todo mundo para ver onde é que tá, para onde a gente vai. Porque senão a doutora Rita vai vir, Márcia, você está fazendo errado. Não é esse o modelo de comunicação e esse desenvolvimento que você tem que ter. Então a gente precisa ter uma visão maior. Porque antes, sempre assim, ó. Eu estou com um problema na minha empresa financeiro, contrata a Marília Zereu. Eu estou com um problema de redes sociais, não sei o quê, contrata a Ana Júlia. Eu estou com contabilidade, contrata a Vandressa. Eu estou com jurídico, contrata a Rita. Quero contratar alguém, não contrata ninguém, você vai lá e contrata. Você não é especialista em pessoas. Você não é especialista em nada. Você é especialista em empresa, tocar negócio, em liderar, não em contratar pessoas. Não em entender o que é um viés na hora de contratação. Então, você tem que aprender que você tem que ter uma consultoria de RH. Você tem que ter profissionais de RH que estudam para saber quem são as pessoas alinhadas ao teu negócio, ao teu comportamento, como é que o gestor toca a empresa. Então, olha só como a NR1 é multidisciplinar. Então, haja vista nesse painel que a gente quer trazer. Vamos baixar um pouco essa questão de muita obrigação e começar a olhar o que essa normativa está falando. O que ela está trazendo? É só para o trabalhador? É só para mimimi ou não? Isso pode ser um ponto que faltava na minha empresa para eu me cuidar. Um ponto para, de repente, eu falar para todo mundo. Às vezes, é uma grana alta de tu pagar um Great Place to Work. Quem? Que é Great Place to Work. Traduz, eu tenho preguiça para essas Que coisas. é uma instituição que ela roda um questionário na tua empresa e diz que a sua empresa é uma das melhores empresas para trabalhar. Às vezes você não tem grana para isso, você não tem budget, você não tem dinheiro para entregar isso. Então, o que você pode fazer? NR1, que é um investimento muito menor, um investimento muito mais bacana, e é onde você pode criar um ambiente muito bacana, e às vezes, indicação da pessoa que está trabalhando para outra. Cara, que é muito legal trabalhar com a doutora Rita, é muito legal trabalhar com a tia Hub, são excelentes líderes. Vem trabalhar aqui, que é muito legal. Pô, o dinheiro tem a ver com o cargo, uma comunicação bacana, ninguém é tóxico, ninguém invade. Pô, a gente tem que entregar a meta, mas é tudo no calibre. Não seria melhor? É uma coisa que nós temos aqui como cultura, e infelizmente, é o reclamar. Então, qualquer coisa que nós ouvir a palavra lei, pronto, nós já paramos para pensar no que os outros vão nos prejudicar. E isso é uma coisa, por isso que eu puxei aquele assunto aí em relação à NR1, porque ela é muito mais uma proteção ao empresário do que ao funcionário. Porque um empresário que trabalha certo, ele vai esquentar a cabeça com o quê? Mas eu acho, tia, que Deixa eu só dizer uma coisa, Márcia. Eu fui num curso ano passado, fiz um investimento alto que se chama Nitrox 10K.
Oi? que é lá em São Paulo. Nitrox 10K, lá de São Paulo. Nitrox 10K, que é um grupo de empresários que é do Pierro. Pensa eu na Alphaville, entrando num curso de empresários, como ensinar a ser empresários, a bonitinha aqui, e era helicóptero E a que bolsa, descia, né? a BMW que chegava, eu adorei aquele ambiente, né? E a gente, e os convites tinham vários níveis, o meu nível era o último, porque os primeiros era com champanhe, né? No nível do evento, e escutei lá donos da Ford, pessoas de todo o mundo, e que pega muito o que tu estava falando, Márcio. A empresa não pode ser paternalista. A empresa, ela precisa contratar, treinar. Às vezes tu tem que dizer para o funcionário, eu quero que tu diga o bom dia deste jeito. Ah, mas eu não gosto, então tu não serve, vai embora. Entendeu? Eu tive esse problema no primeiro escritório que eu fui estagiar. Ninguém me ensinou nada, ninguém deu modelo nenhum e eles gritavam comigo porque eu não sabia, não fazia petição até o final do dia. Mas eu estava estagiando, entendeu? Ele estava pagando uma estagiária e eu pedi para sair no primeiro dia. Foi o trabalho mais rápido da minha vida. Aí depois eu entrei no outro escritório que eu fui recebida, cuidada, ensinada. E fiquei lá vários anos, só saí de lá depois que eu vim embora para Porto Alegre de novo. Então, assim, lá nessa empresa de 10K, eles ensinam as pessoas, eles verificam na entrevista até se a pessoa bebe. Dependendo da empresa, eles cuidam a rotina da pessoa do lazer. E tem um louco lá, eu não vou dizer o nome, que disse que pede para falar até com a família, dependendo da função do cara. Qual o objetivo disso? A pergunta O objetivo de falar com a família é que naquela função que a pessoa ia fazer, o trabalho dele, ele precisava ser uma pessoa de acolhimento na instituição da entidade dele que ele estava criando lá na África. E essa pessoa tinha que ter uma estrutura familiar forte que estimulasse ela a ficar na África. Olha o nível. Então, assim, gente, eu não vejo problema nenhum da gente dar tanto na R1 se a gente também cobrar do nosso empregador. O que eu sinto em muitas empresas é um pouco do oba-oba. Entendeu? Isso aí. Eu contrato hoje, não treino, não faço metas, não tenho planilhas de o que tem que fazer, começo a gritar, as contas estão chegando, todo mundo apertado, aí depois diz que o cara é mole, que o outro é mais ativo. Pô, se a pessoa não é treinada, ela não sabe como tem que fazer. Doutor, eu já passei por situações, sendo líder, de ter que rebolar para pelo menos eu não fazer mal às pessoas, sabe? De empresas pequenas me contratarem, eu sou um supervisor, e aí a área de venda fala assim, Márcio, essa pessoa tem que dar certo na primeira semana. Eu nem vou dar o dinheiro de passagem de comida do mês. Porque se na semana não tiver uma venda, não tiver não sei o quê, a gente já demite, já corta. Nossa. Treinamento zero. Eu tinha que engolir tudo e dar um treinamento. Cara, mas meu propósito era supervisionar, dar pequenos treinamentos, acompanhar e desenvolver. Não treinar a pessoa. Treinamento tinha que ser da empresa aquilo que a doutora falou. Cada empresa tem a sua pegada. Por isso que quando eu falei ontem, repito hoje, processos, organização, é que a pessoa que está entrando na sua empresa não é obrigada a saber algumas coisas, sabe? Ela é obrigada a entregar o que ela se comprometeu. Mas a pegada, o produto, a maneira, às vezes tem jingle da empresa, você tem que ensinar para ela. Você tem que orientar. Não é, doutora? Tem uma lei dentro, né, no Brasil que diz que a empresa é responsável pelo profissional quando ela emprega. E a gente esqueceu isso no Brasil, que a gente é responsável pelo que a gente emprega, pelas pessoas que a gente emprega. As pessoas dão um tombo, situações muito delicadas, doutora, que eu já passei, a pessoa cair do ônibus e falarem para mim que eu não podia falar do CAT, porque não podia, porque a pessoa que tinha que fazer o CAT, olha isso. Olha que absurdo. Olha então, o absurdo. A empresa trabalha contra a pessoa? Olha o absurdo. E CAT é uma obrigação da empresa. Você falou... É o mesmo caso do dono das costureiras. Eu contrato a costureira que pediu dinheiro menor. E não vou além. Aqui no Rio Grande do Sul também. Em empresas muito recentes que eu já passei. Ah, não. Só fica com a gente o pessoal que
não tem mais emprego, não tem onde trabalhar e fica com a gente paga isso aí. E aí pega essa galera. Aí não é só dos bons, é dos maus. Gente, em 2030 tem um target mundial, que é os acidentes de trabalho físicos vão deixar de ser os maiores para assumir os acidentes de trabalhos mentais. Isso é NR1 pura, viu, Tia Hub? Então, algum lugar tem que falar. Gente, a gente tem rede social, a gente tem família, a gente tem no celular 5 redes sociais e fala em 5 redes sociais ao mesmo tempo. Né? A gente tem, hoje, uma das maiores doenças que são super delicadas, que bate na família inteira, um câncer. Quando alguém diz que na família que tem um câncer, joga todo mundo para baixo. Como é que essa pessoa vai trabalhar? Não dá para tu botar do lado de fora. Eu falo isso, eu acho isso meio doido. Não, você tem que deixar tudo lá de fora e entrar na empresa, não. Você tem que entrar como você sabe que tem que entrar, mas você tem que ter o limite de entender. Naquele momento você está trabalhando, mas não tem como você deixar do outro lado que a tua esposa, teu pai, tua mãe tá com câncer. Ah, vai esquecer aqui agora na empresa. Vamos lá, Tia Hub! Meta! Não, a gente não vive assim. Por isso que a gente tem que cuidar das pessoas, que a gente tem que ser uma posição preventiva. Então, acaba sendo meio a meio. Porque, gente, se tu oferece um bom emprego, um bom ambiente de trabalho, todo mundo quer trabalhar com você. Te indica, eu já passei por isso, gente. A melhor coisa que tem é você trabalhar numa empresa legal. Eu sou mentor de uma plataforma chamada eMentor. Muitos profissionais me contratam para poder dar uma mentoria de 1 hora. Seja ela de liderança, de vendas, de organização, de diversas situações. E lá vem tudo. Vem desde o assédio, racismo, assédio até sexual com mulher, a aprender a liderar pessoas. E lá eu tive a última mentoria, uma profissional foi para uma determinada... Ela era do mercado financeiro, trabalhava em bancos de seguro, e entrou numa outra empresa com um nicho completamente diferente. Ela estava preocupada, olha só, a questão mental dela, de preocupação, estava gerando ansiedade nela, e insegurança para entregar as metas, qual era? Era o fato dela ter amado o ambiente corporativo, não era do nicho dela, ela estava enfrentando desafios, mas ela estava curtindo demais aquilo ali, e ela quer ficar muito nessa empresa. Então, eu trago real o que a gente está falando. Eu atendi uma profissional de vendas, né, num outro nicho, e que estava amando porque amou. E ela trabalhava híbrido. Olha aí, gente. Não sou eu que estou dizendo, é uma profissional que está dizendo isso. Então vai fazer NR1, escutem seus colaboradores. Às vezes você não precisa fazer coisas sofisticadas na sua empresa. Elas mesmas vão dizer o que você precisa fazer. Você não precisa, não é para você colocar psicólogo, ginástica laboral. Isso é qualidade de vida, bacana, mas isso não é NR1. Não é NR1, é o que a gente falou durante todo esse tempo. Então, ouça os seus trabalhadores, os colaboradores, o que eles têm a falar e responder questionários não vai te botar na justiça e a doutora Rita está aqui. Aquilo que ele vai responder não vai nada para a justiça, não tem nada a ver para te botar na justiça. Isso é mais medo de quem está fazendo besteira, que entrou agora, ai meu Deus do céu, eu sou tóxico e aperto mesmo, agora eu criei um problema. Deixa eles responderem. Isso vai ser informações valiosíssimas para você desenvolver melhor o seu trabalho, a sua comunicação e o seu direcionamento da empresa. E ainda facilitar a vida da doutora Rita para te defender. E perfeito. E Tia Hub, uma coisa que eu quero te falar. Eu faz 6 anos que eu estou aprendendo a ser empreendedora. Né? Em 2024, eu fiz o curso do Empretec do Sebrae. E eu digo para todos os empresários, microempresários, façam esse curso. Porque muita gente está dirigindo uma empresa como se o para-brisa tivesse preto. E ele está botando a cabeça para fora para dirigir aquele carro que é a empresa dele. Primeiro, eu quero parabenizar todo mundo que tem coragem de ser empreendedor no Brasil. Porque nós saímos de uma escola ao qual não deixa tu ser criativo. Tu tem que entrar numa caixinha para decorar, numa caixinha para ser funcionário, te criam para ti ser massa de manobra e CLT.
E tu, de repente, tu quebra todo esse crescimento e vou ser empresário. Como é Claro bom que eu levo ouvir coisas falar erradas. isso, como eu amo isso. Claro que eu levo coisas equivocadas, mas se eu, bom, como não existe uma escola de... Eu tenho que encurtar a escola da vida, porque a escola da vida machuca as costas da gente, né, Tia Hub? A escola da vida. Então, eu vou fazer cursos. Na internet tem vários cursos gratuitos de várias áreas que me dê ideias, porque, na verdade, eu não sabia, Tia Hub, o que eu não sabia. E quando eu converso nessas nossas reuniões de mulheres, eu vejo o quanto elas não sabem o que elas não sabem. E eu vejo de uma maneira triste, quase humilde, porque se tu não souber que tu tem que ter uma organização mínima, tu tem que dividir a tua vida, a maioria das pessoas que empreendem, elas separam. Uhum. Porque não sobra tempo para a vida delas. Entendeu? Então, é isso que eu digo, assim, ó, nós temos que ter uma faculdade de empreendedores. Nós não temos, então nós vamos atrás. Por enquanto. Dou essa sugestão do Por Sebrae, enquanto. dou sugestão de outros, né? Porque, mas eu digo assim, ó, a instrução vai nos fazer a diferença. Vai. E que humildade é a sua, né, doutora, de se posicionar disso. Porque hoje teve um painel parecido com o nosso falando sobre ego. E o nosso ego esquece tudo isso que você trouxe hoje, né, doutora? De a gente não aprende a empreender, a gente ainda está engatinhando, algumas coisas acontecem, a gente sai do CPF sem cuidar das nossas contas financeiras e vai para a empresa e quebra porque a gente leva a mesma coisa. Sim. Que dirá liderar a pessoa. Não lidera nem dentro de casa, tem problema com filho, pai e mãe, não vai conseguir liderar outras pessoas. Mas tem que ter humildade para aprender. Tem que ter, não pode se posicionar porque eu sou empresário, porque eu estou de carrão, eu já sei tudo. Tem que aprender. Isso é um fato. Mas, gente, nós já passamos demais do tempo. Nossa Senhora. Olha, não vai poder ficar só hoje nisso. Eu não sei como é a agenda da Rita, mas tu vai te virar e tu vai voltar aqui na outra semana ou na outra. E nós vamos conversar sem tempo limite. Uhum. E eu gosto muito, Tia Hub, de sentar com gente que gosta de ouvir. Eu amo. Eu não gosto de fórmulas prontas. Eu não gosto de gente que sabe tudo. Eu gosto de gente que questiona muito. Que o mundo é dos questionadores, não é dos que têm resposta. Muito obrigada, Tia Hub. E essa é a minha mensagem. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mas te vira, tu vai ter que trazer ela de novo. Ah, eu trago. O problema é teu, larguei no teu colo. Eu levo ela pra tudo quanto é lugar. Então tá no teu ombro aí, ó. O problema tá no teu ombro, então te vira e resolva. Meus amores, uma satisfação imensa ter recebido vocês aí. Nossa Senhora. Que painel gostoso. Que painel gostoso. Fico feliz. Satisfação mesmo, olha. Deus nos iluminou, tenho certeza. Olha, tô feliz demais. E, gente, beijo pra todo mundo que esteve aí. E vou pra última live da noite daqui a pouco. Vamos lá, estamos acompanhando. Prazer ter estado com vocês, um prazer mais uma vez estar ao seu lado, doutora Rita. Um Boa beijo noite no pra coração, todos. gente. Até mais. Tchau. Tchau. Hoje, um dos maiores patrimônios de qualquer empresa são os seus dados, mas muitas organizações ainda tratam esse ativo sem a proteção e a governança necessárias. Na Somaxi, ajudamos empresas a transformar a LGPD em uma estratégia de negócio, reduzindo riscos, fortalecendo a confiança e criando vantagem competitiva. Existem coisas que não têm preço. Sua saúde, sua família, seu patrimônio e seus sonhos. Por isso, conte com quem entende de proteção. A Polaquini Corretora de Seguros oferece soluções completas em planos de saúde, seguro de vida, previdência privada e seguros para veículos, residências e empresas. Polaquini Corretora de Seguros. Tranquilidade e segurança para viver o que realmente importa. Você já parou para pensar que a decisão que você está adiando hoje pode estar custando o crescimento da sua carreira ou da sua empresa?
Crescer não é sorte, é estratégia. Por isso que existe a Madu RH, consultoria em RH estratégico e mentoria de carreira, para empresas contratarem com mais assertividade e desenvolverem lideranças, e para profissionais conquistarem clareza e direção na carreira. Eu sou a Thaís Rodrigues, CEO da Madu RH. Clique no link da descrição e me dê o primeiro passo. Você usa óculos e quer algo diferente do que encontra por aí? A Óptica Márcia Reis tem armações modernas, elegantes e atuais, escolhida para mulheres que sabem quem são e não abrem mão de estilo. Aqui você encontra atendimento técnico especializado, visita em domicílio e mais de 7 anos cuidando do olhar de mulheres em Porto Alegre. Somos da consultora empresarial GF. Nosso propósito é oferecer soluções estratégicas e personalizadas nas áreas tributária, empresarial, holding, compliance trabalhista, contratos, registro de marca e agronegócio. Sempre com foco em proteção patrimonial, organização e crescimento sólido. No direito tributário, é muito importante um planejamento tributário, recuperação de créditos e estruturação empresarial para a empresa crescer com segurança jurídica e organização. Se o seu negócio não escala, o gargalo pode ser você. O Destrave é uma imersão de um dia para empreendedores e empresários que cansaram de apagar incêndios. Pela manhã, eliminaremos suas travas internas e à tarde, entregaremos estratégias práticas de gestão, vendas e marketing. Pare de se preparar e venha de vez assumir o comando. Na descrição um link com mais informações sobre esta imersão da família Tia Hub. O Tia Hub é uma infraestrutura criada para conectar empreendedores de todos os nichos e prateleiras. Inovação, para nós, não é uma palavra bonita. É uma arquitetura que sustenta o crescimento individual e coletivo. Aqui, você entra em um sistema coordenado, ganhando e ampliando visibilidade, parceiros estratégicos e empreendedores alinhados para ampliar possibilidades reais de sucesso, gerando crescimento sustentável. Conheça o nosso site ou o nosso Instagram para ter mais ciência, todo o nosso conceito aplicado no crescimento de empreendedores de todos os nichos.